Bom Dia Pernambuco. Olá, bom dia para você. É segunda-feira, 5 de setembro e começamos a semana juntinhos aqui no Bom Dia Pernambuco. No Recife, manhã de tempo parcialmente nublado. Agora faz 24 graus e vai esquentar. A temperatura deve chegar hoje aos 28. E a gente vai passeando, vamos até a cidade de Paulista, aqui na região metropolitana. Ontem comemorou 81 anos de emancipação política. 325 mil pessoas, em média, moram no município. Parabéns para todo mundo. Olha, você já tomou café da manhã hoje ou ainda vai se alimentar? A primeira refeição do dia é muito importante, né? E deve incluir produtos nutritivos. E aí, de acordo com especialistas, não é uma mesa cheia que vai garantir que você fique bem alimentado. Vamos entender direitinho isso daqui a pouquinho e a gente vai trazer todos os detalhes para você. E tem mais nesta edição do Bom Dia. No momento em que a economia está assim meio turbulenta, quando muita gente está perdendo o emprego, há profissionais buscando ocupação de empregado doméstico. E é importante que antes de ter a carteira assinada, empregado e patrão respeitem direitos e obrigações para evitar problemas na justiça. É isso que a gente vai mostrar com a repórter Cassione Gomes. Bom dia para você, Cassione. Bom dia, Meire. Uma ótima semana a todos. Hoje, segunda-feira, e olha só, nada melhor do que a informação para ajudar a gente a ter a certeza do dever cumprido. A gente está aqui na Superintendência Regional do Ministério do Trabalho, que fica no bairro dos Pinheiros, na pista local da Avenida Agamenon Magalhães, para conversar como é que a gente assina a carteira do trabalho, quais são todos os passos, será que precisa de um contrato também? Tem muita gente que assinou e está com dúvida e tem gente que nem assinou ainda, então a gente vai dar essa ajuda, Meire. Combinado, Cassione, até daqui a pouquinho. E olha, existe uma alternativa que parece solução para quem está precisando de dinheiro para pagar contas, mas pode se transformar num pesadelo. É o empréstimo, aquele contrato com instituição financeira para receber uma quantia em dinheiro que deve ser devolvida num prazo determinado com juros e encargos. O problema, gente, é que nem todo mundo sabe que encargos são esses. E aí, no fim do prazo, pode não ter como pagar. A repórter Daniele Fonseca traz esse alerta hoje no Bom Dia. Bom dia, Dani. Oi, Meire. Bom dia para você, bom dia para todos de Pernambuco. Uma situação muito comum, Meire. Às vezes a pessoa assina o contrato desse empréstimo sem ler, ou às vezes até lê, mas não entende nada do que está escrito ali. E aí, quando começa a pagar, quando começam a vir as cobranças, é que percebe o problema. No Bom Dia Pernambuco de hoje, nós vamos entrevistar um advogado que vai fazer alguns alertas em relação a isso. Como identificar alguma palavra-chave ali naquele contrato que você deve ficar atento. Aquilo ali pode ser um aviso do que vem adiante em relação a juros, encargos e tudo que possa pegar o contratante de surpresa. A gente vai falar sobre isso ainda hoje aqui no Bom Dia, Meire. Até daqui a pouquinho, Dani. E veja mais no Bom Dia de hoje. Qual a melhor alternativa para conseguir dinheiro quando a pessoa está cheia de dívidas? Tem orientações de um especialista em finanças. No Agreste, começou a funcionar um serviço da Justiça para ajudar quem está com contas em atraso. É o Programa de Tratamento dos Consumidores Superendividados, o Pró-Endividados. Também vamos falar sobre alguns benefícios que pessoas com doenças graves adquirem. Entre eles, isenção de impostos para comprar carro, quitar a casa financiada, por exemplo. Um pedido de paz. Moradores do bairro de Cajueiro, no Recife, fizeram uma caminhada para pedir o fim da violência e mais segurança. Parentes e amigos da jovem Amanda Santos, morta durante um assalto no bairro, também participaram do ato. Nada vai trazer ela de volta, mas podemos dar nossa contribuição para que não venha acontecer com outros. Em outro ponto do Recife, ciclistas se uniram para chamar a atenção para a luta contra as drogas. Risco de acidente em Olinda. A cruz da Igreja do Bonfim ameaça cair e uma casa vizinha à igreja foi interditada pela Defesa Civil. Domingo de festa no Cabo de Santo Agostinho. A parada da diversidade levou às ruas quem sofre com a intolerância e o preconceito. Arte no Corpo, um encontro reuniu profissionais e fãs de tatuagens. E a gente explica quais os cuidados que se deve ter ao decidir fazer um desenho para a vida toda. A comemoração da independência do Brasil é na próxima quarta-feira, mas ontem, no Recife, teve homenagem às Forças Armadas. Foi um culto organizado pela Igreja Batista da Capunga.
A fé em Frei Damião. Milhares de pessoas acompanharam a tradicional romaria na cidade de São Joaquim do Monte, no Agreste. E vamos ao futebol com o Rodrigo Raposo. Bom dia para você, Rodrigo. Oi, Meire, bom dia. Bom dia também para você que nos acompanha. O Náutico chegou à terceira derrota em 4 jogos e agora numa partida de 7 gols. O Timbu perdeu para o lanterna da Série B. Para Alexandre Galo, a derrota custou caro. O técnico foi demitido do clube. E o Sport e o Santa não jogaram no fim de semana, mas a gente traz as notícias dos times que têm compromisso pela Série A na quarta-feira e também na quinta. Agora, no Bom Dia Pernambuco. Duas 2.000 pessoas participaram nesse domingo de um passeio ciclístico pelas ruas do Recife. Elas pedalaram por um percurso de 14 quilômetros para chamar a atenção para a luta contra as drogas. Foi um domingo de lazer e para mandar uma mensagem muito importante para todo mundo. Teve gente que até preparou versos para tocar ainda mais a consciência das pessoas. A droga é uma droga, nela jamais vou entrar. Procuro com muita paz e amor continuar a vida a levar. 2.000 ciclistas se inscreveram no passeio contra as drogas. Fizeram doação de dezenas de alimentos para a organização não governamental Oásis da Liberdade. A instituição tem 7 unidades que funcionam no Recife e em Igaraçu. Os cuidados são na prevenção e no tratamento de dependentes de drogas que vêm de vários estados do Nordeste. E a gente quer impactar a sociedade, que essa luta é de todos nós. Não adianta só uma instituição, uma igreja, mas a sociedade se unir, com certeza iremos destruir as drogas, né? Dona Elizabeth trouxe o filho Ângelo, de 6 anos, para ensinar a importância do exercício físico e da luta contra as drogas. As drogas só destrói o jovem, destrói a família e destrói aquele que está próximo a ele. Então eu quero ensinar desde cedo a ele que não faz bem para ele. Wellington também veio para o passeio, todo cheio de entusiasmo, para mostrar que existe saída para se recuperar do vício. Não imaginava que eu estaria aqui, porque eu já fui um usuário de droga. E quando eu conheci esse projeto, para mim, foi a maior felicidade. Antes da saída do passeio, a galera se aqueceu. Às 9 da manhã, foi dada a largada. Um percurso de 14 quilômetros. Os ciclistas saíram da Rua da Aurora, no bairro da Boa Vista, e seguiram até o bairro de Boa Viagem, espalhando o recado do bem. Daqui a pouco, câmeras de segurança registraram um assalto a uma farmácia em Paulista. Um jovem entrou e se passou por um cliente. Aí ele sacou uma arma e ameaçou a funcionária da caixa. A gente mostra mais para você já já. E ainda, moradores do bairro de Cajueiro, no Recife, fizeram uma caminhada para pedir mais segurança e paz. Parentes da jovem Amanda Santos, assassinada por bandidos na semana passada, participaram desse ato. O Bom Dia traz também as orientações de um advogado sobre alguns benefícios que pessoas com doenças graves podem ter, entre eles isenção de impostos. A gente confere com Daniele Fonseca. Meire, também isenção de alguns tributos na hora que essa pessoa for comprar, por exemplo, um carro ou pedir um financiamento para casa própria. Eu estou aqui na esquina da Avenida Guararapes com a Rua do Sol e daqui a pouco a gente vai trazer informações sobre isso, Meire. Combinado, Dani. Até já já. E veja também quais são os direitos e deveres dos empregados domésticos e mais. Milhares de pessoas participaram das homenagens a Frei Damião, em São Joaquim do Monte, no Agreste do estado. Olha que lindo, tanta gente, né? Não saia daí, a gente volta rapidinho. Agora são 6h09. A Igreja Batista da Capunga, no Recife, fez ontem à noite um culto especial. Um momento para homenagear e pedir proteção às pessoas que integram as Forças Armadas. A celebração foi também uma forma de incentivar o amor à pátria. O culto é organizado há 12 anos pela Igreja Batista da Capunga, sempre na semana do dia 7 de setembro, quando é comemorada a independência do Brasil.
É uma iniciativa da igreja para incentivar o amor à pátria. A ideia é o resgate do civismo, do patriotismo e, sobretudo, a proclamação de valores que são fundamentais à nação. A celebração teve a presença de representantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, além da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros de Pernambuco. O culto começou com a chegada da bandeira brasileira e com o hino nacional. E seguiu com pedidos de proteção de Deus às autoridades e orações em homenagem aos que, de acordo com o pastor, são fundamentais ao futuro do país. As instituições agraciadas têm justamente relevantes serviços prestados, não só no estado de Pernambuco, no Brasil e no mundo. Na verdade, é vista uma atuação mundial de pessoas que na área social, na área da fé, na área do civismo também, têm algum trabalho de destaque que mereça referência. Tem muita gente acumulando dívidas porque não tem de onde tirar dinheiro. Olha só o que diz uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito e da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas. 46,5% dos brasileiros inadimplentes não têm condições de pagar as dívidas em atraso nos próximos 3 meses. E entre os motivos para deixar de pagar as contas estão a perda de emprego, diminuição da renda e falta de controle financeiro. E aí, gente, para ajudar quem está nessa situação, mas quer se livrar das dívidas, o Tribunal de Justiça de Pernambuco mantém o programa de tratamento dos consumidores superendividados, que se chama Pró-Endividados. Esse serviço já funciona no Recife e este mês passou a funcionar também no Agreste. Magno Wendel traz as informações. Começa a funcionar o Pró-Endividados aqui em Caruaru e as pessoas podem vir a esse local em que estamos, que é o Fórum Universitário, segundas e quartas-feiras pela manhã, para renegociar essas dívidas. Quem vai falar um pouco mais conosco sobre esse assunto é a Perpétua Dantas, ela que é coordenadora do Pró-Endividados aqui em Caruaru. Bom dia. Bom dia. Havia apenas no Recife, é a primeira vez no interior do estado que um programa como esse passa a funcionar, não é isso? Desde 2011, o Pró-Endividados já dá assistência aos consumidores superendividados do Recife e da região metropolitana, funcionando ali no Fórum Tomás de Aquino. Mas era um serviço que, infelizmente, não atendia a população de Caruaru e nem do Agreste, de uma forma geral. Então, esse ano, teremos o serviço do Pró-Endividados também em Caruaru. Quem é que pode vir para cá buscar esse serviço? A gente fala superendividados, quem são essas pessoas que podem vir buscar o serviço? Nos mesmos moldes do que já acontece na capital do estado, todos aqueles consumidores que estão em condição de superendividamento, em função de dívidas contraídas pela relação de consumo, podem buscar o atendimento dos superendividados, que vai ser agendado. Vamos marcar a triagem e convidar esse credor para uma mediação. Há também como fazer então o agendamento, né? As pessoas podem agendar, não só vir diretamente aqui ao Fórum Universitário, que fica na rua Amsterdã, número 1243, no bairro Universitário, mas podem também agendar para já chegar com a data marcada, né? Exatamente, esse agendamento é importante por conta da triagem, porque nós vamos fazer um diagnóstico da situação desse devedor. Nós temos uma equipe multidisciplinar que vai atender esse devedor, então quem quiser agendar para ter esse atendimento já prévio, vai telefonar para o 3723-5337, vai vir diretamente ao fórum nos dias de atendimento. Por enquanto, estamos atendendo na manhã, de segunda, quarta e quinta-feira. E essas dívidas provenientes de relações de consumo, na prática são quais? Vocês esperam que quais tipos de pessoas venham para cá? Com que tipos de dívidas? Nos moldes do que tem acontecido na capital do estado, a gente está fazendo a expectativa de um devedor que vai estar devendo muito cartão de crédito, que é uma dívida fruto da relação de consumo, devendo telefone, celular principalmente, mas quem tiver dívida proveniente de água e luz também pode nos procurar, e dívidas diretamente com empresas, porque foi objeto de compra que a pessoa não tem mais condição de pagar, financiamento de automóvel, financiamento de moto. A gente só não pode atender a dívida que não é proveniente de relação de consumo. Há exemplo de empréstimos consignados muito comuns que as pessoas fazem diretamente no seu órgão empregador. Essa pessoa que está com essa dívida vem para cá, o que é feito? Assim, há uma renegociação para que essa pessoa pague em parcelas
com um período maior, o que é que pode se garantir ou tentar garantir a essa pessoa? Essa equipe multidisciplinar vai tentar fazer um diagnóstico do perfil deste consumidor. Então, em primeiro momento, a gente vai planejar como é que ela tem condições de pagar essa dívida, porque não adianta convidar a instituição credora para uma rodada de mediação, a instituição concordar e a pessoa não ter condição de saldar, não ter solvência para cumprir esse acordo. Então, é importante que este consumidor endividado se planeje. Então, esse planejamento vai ser feito com a equipe, que tem um economista presente, um professor de direito do consumidor e uma advogada mediadora que vai fazer todo esse trabalho. E aí a gente vai convidar esse credor e esse termo de acordo vai ser homologado por um juiz que vai fazer lei entre as partes. Tá certo. A gente agradece demais pelas informações, a Perpétua Dantas. E aí é fundamental, né? Nesse período de dificuldade financeira, quem está com problema de quitar, quem está com dificuldade para quitar essas dívidas, é um serviço essencial, muito importante, que passa a funcionar aqui em Caruaru, no Fórum Universitário, que fica na rua Amsterdã, número 1243, no bairro Universitário. Uma excelente oportunidade, né, Meire? Ótima, Magno, até porque não é bom para ninguém ficar devendo, recebendo cobranças, isso é muito chato, né? Aí a gente vai repetir o telefone de agendamento do núcleo do Proendividados de Caruaru, viu? Anote aí, 3723-5337, vou repetir, 3723-5337. E olha, gente, o núcleo do Proendividados no Recife funciona no Fórum Tomás de Aquino, estou aqui com todas as informações para você, que fica lá na Avenida Martins de Barros, no bairro de Santo Antônio. O número é 593, é no centro do Recife. O atendimento é sempre de segunda a sexta, das 8 da manhã ao meio-dia, e o telefone de contato aqui no Recife, 31820888, vou repetir, 31820888. E ainda hoje os cuidados que as pessoas devem ter ao assinar um contrato de empréstimo, isso é muito sério, Dani. Demais, Meire. Se quando a pessoa estiver lendo um contrato, encontrar palavras do tipo taxa, juros, é preciso ficar com muita atenção a isso. A gente vai trazer outras informações já já. Agora eu chamo a repórter Cassione Gomes, que hoje está falando sobre os direitos dos empregados domésticos. Bom dia, Cassione. Bom dia, Daniela. A gente vai ensinar como preencher a carteira de trabalho, vai dizer se precisa, se não precisa de contrato e tirar também as principais dúvidas a respeito de horas extras, vale transporte e também uma outra dúvida frequente dos empregadores, as férias. Meire. Pô, se tem dúvidas sobre isso, hein, Cassione? Você vai ver também que a polícia prendeu no Sertão um assaltante de banco. Ele agia aqui em Pernambuco e em outros estados do Nordeste. E mais, um flagrante de câmeras de segurança. Um jovem entrou numa farmácia e aí se passou por cliente. Ele sacou uma arma e ameaçou a funcionária do caixa. Que susto, hein, gente? Vamos trazer ainda dicas para tornar o café da manhã mais nutritivo. Bianca Carvalho vai dizer tudo pra gente. Bom dia, Bianca. Oi, Meire, bom dia para você, bom dia para todo mundo. E eu vou dar essas dicas direto aqui da casa de Tati. Tati que está com os 4 filhos aqui, que estão se preparando para ir para o colégio. Eu estou com o doutor Homero Rabelo, que estava dizendo pra gente, falou pra mim, falou pra Tati, que toda refeição tem que ter pelo menos carboidrato para dar energia pra meninada e proteína, gente. Proteína não precisa nem falar, né? Proteína é importante pra tudo. E nesse cafezinho aqui tem essas duas coisas. A gente vai para um rápido intervalo. O Bom Dia Pernambuco volta já. Semana começando, para muitos trabalhadores é momento de procurar emprego e, claro, a gente traz as vagas da Agência do Trabalho. Dá uma olhadinha aqui comigo, olha, em Petrolina, no Sertão, 100 vagas para embalador. Aí precisa ter ensino fundamental completo, o salário não foi informado. Já no Recife, olha, são 15 vagas para motorista de ônibus rodoviário. Com ensino médio completo, o salário não foi informado. E aí, para concorrer a uma dessas vagas, é preciso ter 6 meses de experiência. Importante também anotar o telefone da Agência do Trabalho para outras informações. Está aqui na tela, ó, 3183-7000, 3183-7000. Boa sorte para você que está começando a semana na batalha por um emprego. E a gente traz agora uma notícia para os moradores da cidade de Salgueiro, no Sertão. Começa hoje a 5ª semana do administrador. É um encontro com palestras e minicursos para quem trabalha por conta própria, sendo empreendedor, para comerciantes e também para estudantes.
Entre os temas que vão ser abordados estão os erros e acertos da administração pública, as perspectivas da economia na crise e o empreendedorismo entre os jovens. As palestras vão ser às 19h no auditório do Plaza Hotel, às margens da BR-232. E aí, para se inscrever, é preciso levar 1 quilo de alimento não perecível ou um produto de limpeza. Tudo que for arrecadado vai ser doado para uma instituição de caridade do município. Os minicursos são no campus da UPE e as inscrições custam R$ 5,00. A semana do administrador vai até quinta-feira e você pode ter outras informações pelo telefone 3871-8701. Agora a gente vai para a previsão do tempo para esse início de semana, né? De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima, a APAC, o sol deve predominar hoje em todo o estado. Inclusive, a gente está com imagem linda aqui para você, ao vivo, de Olinda. O sol com os primeiros raios do dia. Aí, olha que lindo, gente, essa imagem aí sobre o mar. É com ela que a gente chama a previsão do tempo com detalhes no mapa. No sertão do estado, não deve chover em Belém do São Francisco. A temperatura máxima é de 32 graus. Em São José do Egito, previsão parecida. Por lá, a máxima também fica em 32, mínima de 19. No Agreste, o dia será de tempo parcialmente nublado. No município de Cupira, não chove e a mínima fica em torno dos 20 graus. Chegamos à zona da Mata Norte. Em Goiânia, os termômetros marcam entre 24 e 30 graus. E na região metropolitana, esta segunda será de céu parcialmente nublado, sem chuva. Em Camaragibe, mínima de 23 graus. No projeto Educação, a distribuição da água no planeta Terra. Terra, planeta água. A superfície da Terra é constituída principalmente de água, mas nem sempre em condição de uso. Essa água não se distribui de forma igual, não se distribui de forma homogênea. Regiões com muita água, regiões com escassez. Também tem a questão da poluição, da água contaminada, que segundo a ONU tem matado mais do que conflitos no mundo. Se você quiser saber mais sobre o assunto, acesse g1.com.br/pe. Quantas pessoas moram na sua casa? Para pagar as contas, como é que vocês estão se virando, hein? Ó, gente, hoje tem uma equipe do Bom Dia Pernambuco na casa de uma moradora de Camaragibe, aqui na região metropolitana. É Tatiane. Ela tem 4 filhos, é casada, passou 4 anos desempregada, claro, momentos de muito aperreio, né? Mas agora ela está feliz da vida porque conseguiu um emprego e como é bom compartilhar boas notícias, né? Por isso que a repórter Bianca Carvalho foi até lá conversar com a família para saber de vários assuntos e também passar aqui os conhecimentos que a gente vai dividir sobre finanças, né? Vamos começar explicando, inclusive, Bianca, como é que Tatiane fez para se virar esse tempo todo, como é que ela está trabalhando, ela conseguiu agora um emprego, né? Pois é, Meire, vida de heroína, né? Eu estava me perguntando exatamente isso. A gente está no bairro de Cosme e Damião, aqui em Camaragibe. Deixa eu apresentar para você e para todo mundo a família de Tati. Aqui no colo dela está Júlio, o mais novo, que tem 3 anos. Aí vamos na escadinha. Aqui tem Jamile, que tem 7. Aí aqui tem João Vitor, que tem 9. E o mais velho, Jonathan, que tem 10 anos. Estamos vendo que João Vitor e Jamile estão com farda, porque já é hora de ir para o colégio. Jonathan estuda à tarde e Julinho ainda não estuda. Esse é o horário do café da manhã. A gente está se organizando aqui. Daqui a pouco é hora de ir para a escola. Tati, você estava desempregada há 4 anos, né? Menina, me conte uma coisa. Olha, trabalhando é difícil sustentar a família. Trabalhando é mais difícil ainda sustentar a família grande. E sem trabalhar, como é que você fez, hein? Sem trabalhar é complicado, né? Mas eu tenho muito conhecimento, aí todo dia eu falava com as meninas, se arrumasse qualquer coisa para mim, me avisasse. Uhum. Aí seu marido trabalhava? Aí meu marido, ele sempre trabalhou. Aí a gente vivia, né, só do salário dele. Aí agora eu
Graças a Deus arrumei um emprego, aí está se tornando um pouco mais fácil para a gente, que é complicado. Como é que é para viver com um salário só? O salário do teu marido era um salário que dava para vocês todos, ou era uma coisa que tinha que ir no sufoco mesmo, tá? Tirando daqui, puxando dali, apertando, estica? É, um pouco assim, né? Porque criança gasta muito. Aí um mês a gente comprava alguma coisinha para eles, outro mês a gente se organizava, evitando sempre fazer dívida. Sempre. E vocês conseguiram não fazer dívida nesse tempo? Um pouco. Um pouco. Um pouco. Você trabalhava de quê antes? O que é que você fazia antes de ficar desempregada? Eu trabalhava de serviços gerais, no Carrefour. Tinha carteira assinada? Tinha carteira assinada. Certo. Aí saiu, perdeu o emprego? Fui. Nesse tempo, você procurava emprego de quê? Ficou procurando só no que você já fazia, Tati? Ou procurou emprego em outras áreas também? Não, eu estava topando tudo. A crise que está, não posso estar escolhendo. O que aparecesse eu ia. Eu sei. Porque a gente não pode escolher mais trabalho, está difícil mesmo. Certo. Essa casa aqui, de onde a gente está falando ao vivo agora, ela é de vocês? Vocês construíram ou ela é alugada? Não, ela é da gente, a gente construiu ela. Eita, outra luta vencida, né? Verdade, ainda falta muito, né? Mas pelo menos agora a gente tem espaço para os meninos. São vocês que estão fazendo ela devagarinho? É, a gente está fazendo ela devagarzinho. Certo, que joia. E agora, esse emprego que você arrumou foi em que área? Você está trabalhando do quê? De doméstica. Certo. Então, muito obrigada. A gente vai continuar conversando com você. Primeiro, deixa eu te dar parabéns por você ter conseguido várias vitórias aqui. Primeiro, construir sua casa. Não está pagando aluguel a ninguém. Essa é tua casa, isso é muito bom. E de ter conseguido segurar a onda desses meninos todinho nesse tempo que você estava desempregada. Parabéns, viu? Parabéns por isso. Eu vou chamar agora a Cassione Gomes. Cássia, vou aproveitar para tirar uma dúvida minha, uma dúvida aqui também, aproveitando que ela disse que agora vai trabalhar como empregada doméstica. Quanto tempo ela pode ficar sem assinar carteira, Cássia? Ela começou a trabalhar agora, a patroa é obrigada a assinar de imediato, ela tem um tempo. Que tempo é esse? Bom dia, Cássia. Bom dia, Bianca. Que bom, parabéns para ela que conseguiu. Olha só, o empregado doméstico hoje tem vários direitos. Tem direito à carteira assinada, tem direito a férias, 13º, horas extras, vale transporte, um monte de coisa. Que aí eu vou responder sua pergunta, mas para ela ficar sabendo de todos os direitos que ela vai ter, a partir de agora a gente convida aqui Paulo Telino, que é o auditor fiscal. Paulo, vamos relembrar todos os direitos e responder a ela a pergunta. Os direitos já ficaram praticamente equiparados com qualquer outro trabalhador em relação ao recebimento das horas extras, do descanso semanal remunerado sobre horas extras, o seguro-desemprego, seguro para acidente de trabalho, o FGTS e muitas outras coisas que praticamente estão a mesma coisa dos outros. Agora, para responder à pergunta da querida Bianca, a contratação da funcionária precisa ser feita já desde o início do período laboral. Então, se eu contratei a pessoa para trabalhar no dia seguinte, ela já tem que estar previamente contratada. Tem essa coisa de experiência, não? Na experiência, mas mesmo assim, ainda é uma contratação que precisa estar formalizada. Olha aí, está respondida a pergunta. Já já a gente fala com o Paulo para mostrar direitinho o passo a passo para assinar a carteira. Ele. Certinho, né, Cassione? E daqui a pouquinho a gente mostra que moradores de Cajueiro, no Recife, foram às ruas pedir o fim da violência. Parentes e amigos da jovem Amanda Santos, morta durante um assalto no mesmo bairro, participaram aí da caminhada. Também vamos falar sobre alguns benefícios que pessoas com doenças graves podem ter e muitas vezes nem sabem, né, Dani? Isso, Meire. Por exemplo, se ela precisar comprar um carro ou pedir financiamento da casa própria, a gente vai explicar todo o passo a passo daqui a pouco, Meire. Até já, Daniele. E o Bom Dia também vai mostrar como foi o último dia da Romaria em homenagem a Frei Damião, em São Joaquim do Monte, no agreste do estado. Milhares de pessoas participaram. Logo a seguir tem o futebol e ainda as novidades de um encontro que reuniu apaixonados pela arte da tatuagem. Isso mesmo, a gente volta rapidinho com essas e outras informações para você. Agora são 6h34. Dá só uma olhada nessa imagem aqui. Olha, gente, essa aqui é a cruz que fica no alto da Igreja do Bonfim, no sítio histórico de Olinda. Ela está assim, ó, ameaçando cair mesmo. Por causa disso, uma casa foi interditada pela Defesa Civil do município nesse fim de semana.
A igreja já está interditada há 4 anos por problemas na estrutura. Agora, a cruz de metal que fica sobre a torre do sino ameaça cair. Está pendurada por fios elétricos. A situação piorou no fim de semana, quando a casa vizinha também foi interditada pela Defesa Civil. Os vizinhos dizem que reclamam há tempos dos riscos e que dessa vez a Defesa Civil foi à igreja no último sábado e prometeu retirar a cruz nesta segunda-feira. Põe em risco todo mundo que passa aqui. Se ela cai na cabeça de uma criança do colégio aí, pode ser uma tragédia. A Igreja do Bom Jesus do Bonfim foi construída em 1758, reerguida em 1801 e em 1919. A última grande reforma por que a igreja passou foi em 1934, há 82 anos. Mesmo com o risco de desabamento, a proteção da calçada é precária. Só uma cerca improvisada está erguida em frente à construção. E não há nenhum aviso de perigo. A Prefeitura de Olinda informou que vai fazer hoje a retirada da cruz. Nós conversamos com a gestora de projetos da Arquidiocese de Olinda e Recife, a Thelma Liese Lobo, sobre essa restauração da igreja. Ela disse que uma licitação está marcada para acontecer amanhã para escolher a empresa que vai ficar responsável pela obra, que está orçada aí em quase 2 milhões de reais. O projeto foi aprovado pelo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. Vamos agora com o futebol, começando com o Salgueiro, que foi até Belém e ficou no empate com o Remo. Rodrigo. Pois é, Série C do Campeonato Brasileiro, né? A terceira divisão do nosso futebol. Salgueiro que está naquela briga contra o rebaixamento, né? O Carcará não está bem na competição. Saiu na frente, mas o Remo empatou a partida. Você vai ver aí os gols do jogo. 9 minutos do primeiro tempo, contra-ataque rápido do Salgueiro. O Álvaro de cara ali com o goleiro Fernando Henrique tocou de lado para fazer 1-0. Depois teve pênalti do Ranieri. Muita reclamação dos jogadores do Salgueiro e o Edno foi lá para a cobrança e empatou, ficou tudo igual. Remo e Salgueiro terminou 1-1. O Salgueiro agora tem o River em casa, depois sai para jogar com Confiança. São os 2 últimos jogos desta Série C. O Salgueiro está a 2 pontos da zona de rebaixamento. Nossa Senhora, que expectativa, hein, para o Carcará. Gente do céu, não teve jogo para os pernambucanos na Série A, né, no fim de semana, Rodrigo? Não teve jogo, teve apenas o complemento de algumas rodadas, né, jogos atrasados, bola rolando para 2 partidas da 18ª rodada. Fluminense venceu o Figueirense, o Botafogo venceu o Grêmio. Santos Sport voltam a jogar agora no meio de semana, já pela 23ª rodada de Série A. Santa Cruz recebe a Chapecoense no feriado da quarta-feira, na Arena de Pernambuco. Enquanto o time tenta se recuperar na tabela do Brasileirão, a diretoria está tentando arrumar, né, a casa, as contas do tricolor, como você acompanha no Globoesporte.com. Tá aqui, ó, vamos dar uma olhada. Diretoria do Santa Cruz confessa frustração em expectativa financeira. Essa aí é a justificativa da diretoria do Santa Cruz. O time esperava públicos melhores nos jogos da Série A e também mais lucro com patrocinadores, especialmente depois do bom começo da equipe. De acordo com o vice-presidente do Santa, que a gente viu ali na foto, Constantino Júnior, a receita que aumentou em relação aos anos anteriores foi só a de cota de televisionamento, né? O fato de o time estar na Série A. E aí, realmente, sem muito dinheiro, fica difícil trabalhar, né? Mas o povo está sem dinheiro, né, Rodrigo? Tem que ver isso mesmo. Deveria ter se planejado melhor, né? As contratações também não foram eficazes, não foram boas, não, do Santa Cruz. Pois é, tem que muitas delas garimpar aí um patrocínio, os apoios, né? Também tem que fazer umas promoções aí para o público chegar junto. Tudo isso, né? Hoje tem mais uma chance de arrecadar uma grana, né? Porque hoje à noite vai acontecer o lançamento dos novos uniformes do Santa a partir das 7 da noite lá na usina Dois Irmãos, no bairro de Apipucos, no Recife. Tem show com o cantor André Rio, com a orquestra Santa Massa e o DJ Junior Black. A entrada custa R$200 e o torcedor leva para casa a nova camisa do tricolor, meio. Pronto, aí eu tenho certeza que um monte de gente vai querer comprar a camisa, tá de terno novo. É isso aí, de roupa fala nova. Terno porque é uma linguagem mais coloquial. Ó, e o Sport joga na quinta, mas é em São Paulo, né? Joga na quinta, o Santa na quarta-feira na Arena, o Sport também joga no Arena, só que na Arena do Corinthians, né? Contra o Corinthians na quinta, com um reforço no time, como a gente vai acompanhar mais uma vez aqui no Globoesporte.com/PE. De volta, Rodney Wallace
vê disputa normal na lateral esquerda do Sport. São 3 jogadores para essa função, né? O costarriquenho ficou de fora dos 2 últimos jogos, né, do Leão, por causa de uma lesão na coxa esquerda. Viu aí René e Mansur se revezarem nessa posição. Quem não vai enfrentar o Corinthians é o zagueiro Ronaldo Alves, também tem uma lesão na coxa esquerda. O zagueiro vai desfalcar o Sport por pelo menos 2 semanas. E aí o Leão vai para esse compromisso difícil contra o Corinthians, que perdeu muitos jogadores nessa janela de transferência, né? Elias, André, entre outros. E aí o Sport pode tirar um proveito dessa situação do time estar menos forte do Corinthians. Nossa Senhora, semana começando com muitas emoções, hein, Rodrigo? Daqui a pouquinho a gente volta com o futebol. Combinado, pra falar do Náutico, da saída de Galo, tudo isso. Até já. Até já. E olha, gente, na cidade do Cabo de Santo Agostinho, domingo foi para dizer não ao preconceito. A parada da diversidade levou para as ruas pessoas que sofrem com a falta de respeito e a intolerância por causa da orientação sexual. O tema deste ano foi Abrace a Diversidade e Ame a Igualdade. Várias pessoas participaram da caminhada que percorreu as ruas do bairro de Enseada dos Corais. Um trio elétrico animou a turma com um show de Michele Monteiro e banda. Não quero dinheiro, eu só quero mais. Este ano, os organizadores comemoram 14 edições da festa, que luta contra o preconceito a gays, lésbicas, travestis, transexuais e transgêneros. A gente sabe que existe ainda uma barreira muito grande, né? Infelizmente, cada vez mais o número está aumentando em relação à violência, à população LGBT. A sociedade não tem noção quantas famílias estão sofrendo com isso. Tem que chamar atenção para essa situação que está acontecendo e mostrar que, de fato, existe uma população que está sofrendo e muito com isso. Tira o pé do chão, vai, 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 vai. E um encontro em Olinda reuniu nesse fim de semana pessoas que adoram desenhar no corpo. Uma convenção de tatuagem trouxe profissionais de todo o país e quem acompanhou de pertinho foi a repórter Cassiane Gomes. Ô Cássia, é bom que quando tem um evento assim, as pessoas aproveitam para tirar dúvidas e tal. O que a gente tem que saber em relação à tatuagem? É muito legal, Meire. Fica todo mundo por ali, curioso, querendo saber qual pode ser o tamanho do desenho, quantas sessões vai precisar para fazer aquele desenho, qual a técnica, sombreado, pontilhado, fiquei sabendo de tudo. E muito importante para a saúde da gente também, para a saúde da pele, que materiais precisam ser descartáveis, os cuidados também com o local, né, onde você vai fazer a tatuagem, é o que a gente vai mostrar agora na reportagem. Tatuagem é arte, estilo, moda, forma de expressão. É mensagem para a vida toda. Por isso que tanta gente adere aos desenhos no corpo e em locais às vezes impensáveis. Afinal, riscar e colorir a pele é um costume dos nossos antepassados e que continua a atravessar gerações. E na sociedade que a gente vive é uma forma de você admitir as suas escolhas, né? Eu sempre digo que a tatuagem é uma forma de você lidar bem com todas as suas escolhas. Que na verdade tudo é definitivo, só que a tatuagem está expressa no seu corpo. Wellington, 44 anos, conta que o pai dele é tatuador. A mãe e a família toda tem tatuagem. Eu nasci dentro de uma loja de tatuagem. Então aí são várias gerações já na tua família. 4 gerações de família, todos tatuadores. Eu fui para um outro lado, hoje eu fabrico as máquinas. Eu fabrico as máquinas para os tatuadores. A partir de que idade desenhar no corpo de maneira definitiva é permitido? A partir dos 18 somente. Se você for ao estúdio que permita uma pessoa menor de idade fazer uma tatuagem, já está totalmente fora do padrão dos estúdios credenciados, né? Não pode. Dino explica que também é preciso observar outros cuidados antes e depois do desenho para a tatuagem continuar bonita para a vida inteira. Um tempo atrás não tinha, mas hoje temos cicatrizantes, os hidratantes também, protetor solar específico para tatuagem. Quando você vai fazer uma tatuagem, que informações você tem que ter sobre o tatuador? Procure um profissional que trabalhe com tudo descartável, esterilizado. Pergunte sempre, né? Pergunte referências sobre ele também, é super importante isso. E a gente reforça, viu? Tem que ter realmente o local, uma licença da vigilância sanitária, tatuar só a partir dos 18 anos. Aos 16 tem que ser assistido pelos pais. Eles têm que assinar um termo de responsabilidade para que você possa fazer a tatuagem antes dos 18, Meire.
E tem que estar muito certo daquilo que vai fazer, né, Cassiane? Bom, agora são 6 horas e 48 minutos, horário que muitas famílias se organizam para as tarefas do dia, né? E para que tudo comece bem, com disposição principalmente, é preciso tomar o café da manhã, né? Para os médicos e nutricionistas, esta é a refeição mais importante para crianças e adultos. Por isso, é tão necessário saber o que colocar nessa refeição. É sobre esse assunto que a gente vai conversar com Bianca Carvalho, que hoje foi para a casa de Tatiane, moradora lá de Camaragibe, na região metropolitana. Bianca, como é que pode ser um café da manhã nutritivo, mas sem gastar muito dinheiro? Pronto, vamos ver logo aqui o exemplo de Tati. O que é que Tati preparou aqui para o café da manhã dos meninos hoje? Ela vai trabalhar daqui a pouco, vai deixar os meninos já tomados café. Então aqui tem cuscuz, tem ovo, tem vitamina de banana e tem aqui hambúrguer. Normalmente, Tati, é isso que eles comem? É isso que eles comem. Porque assim eu faço mais o que eles pedem, né? Para comer. Vou colocar eles para comer aí, né? Enquanto isso, enquanto você serve os meninos, eu vou conversando aqui com o doutor Homero Rabelo. Gente, vem para cá, doutor, que você fica mais perto aqui. Ele é pediatra, nutrólogo. Doutor, olhando para isso aqui, o cardápio dessa família, considerando as idades dos meninos, veja, 3, 7, 9 e 10. Isso é um café que está adequado. Bom dia. Bom dia, Bianca. Um café da manhã, ele é importante porque ele vai fornecer a energia suficiente para as atividades cognitivas, motoras ao longo do dia dessa criança. E também é importante porque vai evitar que essa criança coma excessivamente no próximo horário, que é o lanche da manhã. Então, um bom café realizado nesse momento também vai evitar um excesso de peso por excesso de comida no lanche. Esse café da manhã, ele é interessante porque ele tem que ter um carboidrato, tá, como principal fonte de energia nesse momento. Então, o carboidrato aqui seria o quê? O cuscuz, né, o milho, então, é uma excelente fonte de energia nesse momento. E proteína, porque é um ingrediente construtor, né? Os nossos músculos precisam de proteína. Então, nós temos aqui uma combinação interessante, né? Em vez do cuscuz, nós poderíamos trocar pelo inhame, pela macaxeira, pela batata doce, pela tapioca, que são todas opções boas. Acho interessante a gente também desmistificar essa questão do glúten, né? Então, a criança pode comer pão de manhã cedo? Pode. Agora, não deve querer comer todos os dias esse pão. Então, deveria ter uma variedade nesse cardápio, mas o glúten ou o carboidrato complexo, de forma mais interessante, é uma principal fonte de energia para essa criança, tá? O ovo e o hambúrguer. Fontes de proteína, entre outras coisas de proteína, tá? O ovo, uma proteína boa, barata, importante. Um hambúrguer não tão interessante como rotina, né? Por quê? Porque é um alimento processado, então rico em sódio, rico em nitrito, em substâncias que não são interessantes para o dia a dia de forma habitual. Algo que me chamou a atenção que é interessante é a presença do leite. Então, o leite como fonte de proteína, como fonte de cálcio, é extremamente importante para todas as faixas etárias, tá? Agora, acho muito válido, apesar de a gente estar vendo ali uma cesta com frutas, mas é válido essa fruta oferecida da forma inteira e não da forma processada, para que essa criança crie uma imagem e leve para o futuro dela a imagem da fruta, e não só a vitamina, né? Onde a banana está ali escondida, disfarçada naquela vitamina, né? Comer a fruta, realmente. A banana, a maçã, a laranja, assim? Comer exatamente porque, além das fontes de vitaminas, de minerais, nós vamos ter fontes de fibra. Na hora que eu processo essa fruta, eu estou quebrando essas fibras. Então, a maior possibilidade até mesmo de constipação para essa criança. Agora, doutor, veja só, muita gente agora que está dando café para os meninos ou se preparando para dar, deve estar pensando o seguinte: mas é muito difícil negociar esse café da manhã. Porque às vezes os meninos não querem o que a gente sabe até que é certo, né? Deixa eu ver aqui uma coisa, quer ver? João, você gosta de comer o que de manhã? Hambúrguer, cuscuz, pão. Às vezes o que tem é aquilo que você quer ou às vezes você queria assim outra coisa? Mais ou menos. Nem sempre é o que você quer, né? Às vezes você queria comer outra coisa. É. Diz assim uma coisa deliciosa que tu queria comer de manhã. Sei não. E você sempre come de manhã ou você às vezes sai sem tomar café? Às vezes eu saio sem tomar café. Epa, às vezes sai sem tomar café. Veja só, deixa eu saber aqui. Mãe, como é que você negocia isso? Eles comem o que querem, ou eles comem o que tem, ou o que a senhora quer? Como é que é isso? Eles comem o que querem. Eles comem o que querem? É. Se eles quiserem comer, aí comem. Às vezes eles vão para a escola sem tomar café, porque eles não quero não, mãe, comer não. Vou deixar para comer lá, que eu tô sem fome. Aí eu digo, tá bom, não quer? Fazer o quê? E se quiser comer besteira, a senhora deixa?
Não, besteira não. Ele pede muito. Ele pede muito para comer cereais de manhã. Aí eu digo, mas isso não vai encher tua barriga. Ele fala, mas eu não tô com fome. Aí come cereais e às vezes vai embora. Certo. Deixa eu ver aqui agora. Doutor, veja bem, 2 informações aí. Ela deixa que os meninos comam o que querem. Às vezes eles não querem comer. Práticas de alimentação, algo que a gente está trabalhando muito na parte alimentar, não só a qualidade do nutriente, a quantidade do que se come, mas e sim o estilo como essa família come, extremamente importante. Então nós teríamos, resumidamente, o estilo autoritário, aquele pai, aquela mãe que impõe sem negociar nada com a criança, não é interessante. O estilo permissivo, em que a criança manda no pedaço, ou seja, ela come o que ela quiser e a família permite. E o interessante é que a gente tivesse diante de um estilo chamado autoritativo, em que há uma negociação. A mãe e o pai ela exerce um certo controle sobre a alimentação, mas entende também um pouco dos anseios dessa criança. Então, nem 8, nem 80, nem autoritário, nem permissivo. Isso sem comer de jeito nenhum, né? Não, porque aí o risco dela comer excessivamente na hora do lanche é muito grande e o excesso de peso também poderá acontecer, porque ela vai comer em dobro nesse momento do lanche da escola, né? Só mais uma coisa, e para o lanche a gente deve, no caso, eles têm na escola, tem a merenda e tudo, mas quem leva lanche, o que é que os pais devem atentar na hora de preparar a merenda? Sinto muita falta hoje das famosas e das antigas lancheiras que nós todos tivemos, né? Porque a lancheira você tem ali, você pode levar um sanduíche com um queijo adequado, um queijo mais branco, você pode levar um suco feito em casa na sua garrafinha térmica e hoje infelizmente não temos. Mas enfim, as frutas são uma boa opção para essa criança, né? Ter um lanche, uma fruta na sua forma inteira, uma pipoca feita em casa, um sanduíche evitando aí colocar margarina porque não é interessante, mas com queijo mais branco, são opções interessantes. Biscoito pode, recheado não é interessante, mas um biscoito seco, um biscoito de leite, na quantidade de 4, 5 unidades, seria bem interessante. Doutor, muito obrigada pelas informações. A gente sabe que nem sempre é fácil comer aquilo que é bom, né, gente? Mas, veja quantas opções que o doutor deu aqui, né, Tati? Dá pra gente ir pegando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, vai ter alguma coisa que seja boa e que agrade cada um dos seus meninos, tá certo? Meire. O importante não é estar com a mesa completa, é estar com as coisas certas, né, Bianca? Aproveita, Bianca, dá um beijo nessas crianças, que eu estou apaixonada por elas. E um beijo na Tati também, que abriu as portas para nós, né? E depois do intervalo você vai ver a prisão de um assaltante de banco que agia em Pernambuco e em outros estados do Nordeste. E ainda, moradores do bairro de Cajueiro, no Recife, fizeram uma caminhada pedindo mais segurança. Os parentes da administradora Amanda Santos, morta durante um assalto no bairro, também participaram aí desse ato. Destaque solidário ao Senhor. O Bom Dia traz orientações para quem está cheio de dívidas. E Daniele Fonseca vai ouvir um advogado sobre os cuidados que se deve ter na hora de contratar um empréstimo. Dani? Meire, um dos momentos mais importantes é a hora da leitura desse contrato para ninguém ser pego de surpresa depois. A gente vai falar sobre isso já já. Agora eu passo a bola para Rodrigo Raposo, que tem as notícias esportivas. Bom dia, Rodrigo. Oi, Dani, bom dia. Já já a gente continua com o futebol, tem outras notícias aqui para você. Vamos falar do Náutico, né, que terminou perdendo fora de casa. Foi a terceira derrota em 4 jogos do Náutico desde a volta aí da Olimpíada. E esse resultado aí terminou com a demissão do técnico Alexandre Galo. Já já a gente explica essa história, Meire. Combinado, Rodrigo. E tem mais. Vamos trazer o passo a passo para assinar a carteira dos empregados domésticos. Cassiane Gomes. Meire, a gente já falou aqui de alguns direitos, falou também do contrato temporário e o próximo passo é assinar a carteira, né? Então, como é que a gente faz isso? Vamos explicar direitinho, continua com a gente que o Bom Dia Pernambuco volta depois do intervalo. Até já. Uma operação conjunta das polícias militar e federal prendeu um assaltante de banco que agia no Nordeste. De acordo com a Polícia Federal, José Ari Dantas da Silva, de 44 anos, é acusado de mais de 20 assaltos a bancos usando explosivos, somente no estado da Bahia. Ele foi preso na BR-232 em Salgueiro, no Sertão. Aí no carro onde ele estava foram encontradas máscaras e luvas que seriam usadas nos assaltos. No matagal foram apreendidas várias armas. E olha, gente, José Ari Dantas da Silva foi autuado em flagrante por receptação e porte de arma e levado para a cadeia pública de Salgueiro.
direito garantido por lei. Quem sofre com uma doença considerada grave pode pedir a isenção de alguns tributos para adquirir bens e serviços. As doenças que essa classificação, de acordo com a lei, indica são as seguintes. Olha, AIDS, câncer, doenças renais, doenças do fígado, doenças do coração, Parkinson também. Aí tem a doença de Paget em estado avançado, esclerose múltipla, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, tuberculose ativa, contaminação por radiação. Mas o que é preciso fazer para comprovar esses problemas, né? E ter direito aos benefícios? A repórter Daniele Fonseca foi em busca de orientações e a gente quer saber também, Dani, a quem as pessoas têm que recorrer para ter direito a alguns benefícios quando elas estão com essas doenças? Meire, vai depender do produto ou do serviço que ela esteja precisando. Por exemplo, se essa pessoa, esse paciente vai precisar adquirir um carro e aí ele vai precisar se dirigir ao Detran e à Receita Federal para pedir isenção de tributos. Se for um caso de um aposentado que esteja necessitando de isenção do pagamento de imposto de renda pessoa física, aí será necessário se dirigir ao INSS. A gente convidou para essa entrevista o advogado Roberto Bruto, que vai trazer outras informações. Muito bom dia. Que serviços, que benefícios a pessoa pode ter em relação a esses tributos para quem tem uma doença grave como essas que Meire falou? Eu citei agora há pouco o caso da compra de veículo, de isenção de pagamento de imposto de renda. Que outros a pessoa tem direito? Bom dia mais uma vez. Bom dia. Essas doenças que foram citadas por Meire, elas dão direito à isenção do imposto de renda de pessoa física sobre os proventos de aposentadoria. No caso, o aposentado, o pensionista ou o militar reformado, eles têm direito, se forem portadores dessas doenças, a não pagar imposto de renda sobre o produto da aposentadoria, da pensão ou da reforma. Tá? No caso do veículo, não são essas doenças, é deficiente físico, é o deficiente físico mental ou visual. Ele vai ser periciado junto ao Detran e aí vai ser constatado se ele tem direito ou não a adquirir o veículo com a isenção do IPI e do ICMS, ou seja, são tributos diferentes e causas diferentes que dão direito à isenção. Isso é um processo demorado para quem está precisando desse serviço? Não. Veja só, no caso do aposentado, ele vai levar o laudo médico para a fonte pagadora. Quem paga a aposentadoria é que vai verificar se ele de fato se enquadra nos requisitos legais ou não. No caso do veículo, ele vai ser periciado junto ao Detran para conseguir a isenção do ICMS, que é um tributo estadual, e levar esse laudo para a Receita Federal para conseguir a isenção do IPI, que é um tributo federal. Quem tem algumas dessas doenças também pode solicitar o saque do FGTS para tratamento? Pode sim. Esse rol de doenças graves, ele possibilita também o saque do FGTS. Mesmo a pessoa continuando a trabalhar, ele pode, pelo fato de ser portador da doença. São comuns acontecerem golpes, por exemplo, a pessoa que está passando por esse problema, que tem essa doença, solicita a liberação de tributos e aí uma outra pessoa se beneficia disso. Existe, não é necessariamente um golpe, mas o que é que acontece? Uma pessoa tem direito à isenção, por exemplo, na aquisição de veículos. A pessoa que tem direito à isenção muitas vezes não tem dinheiro para comprar o automóvel. Então, uma pessoa que deseja adquirir o automóvel se aproveita do benefício de outro. Acaba gerando problemas porque esse automóvel vai permanecer em nome do portador da doença, que tem o direito ao benefício, e vai ficar na mão de outra pessoa. Isso pode vir a gerar determinados problemas. E para financiamento de casa própria? Veja, os portadores de deficiência física também têm direito à isenção do IOF. IOF é o Imposto sobre Operações Financeiras, que incide nos financiamentos e empréstimos em gerais. Então, ele pode requerer essa isenção para que não incida esse tributo na hora de financiar. Muito obrigada por essas informações, mas ele continua aqui com a gente. Daqui a pouco a gente volta falando sobre outro tema, Meire. Combinado, Dani. Agora são tantas coisas importantes, né, para as pessoas saberem que têm direitos. E a gente volta a falar de futebol agora porque o Náutico, gente, perdeu para o Lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro, Rodrigo. Perdeu para o Lanterna, para o Sampaio Corrêa, né? Um jogo que teoricamente poderia ter sido bom, né, para o Timbu. Foi a terceira derrota
em 4 jogos depois da parada para a Olimpíada do Rio. O Náutico foi a campo cheio de mudanças, chegou a ficar à frente do placar 2 vezes, mas levou a virada. O time alvirrubro sofreu 3 gols em 5 minutos. Veja aí, acompanhe os lances. Na cobrança de escanteio ensaiada, a bola chegou ali para o Gaston, o lateral, que joga de volante, de zagueiro, bateu ali para fora. 16 minutos, gol do Náutico. Rony arrumou, Vinícius, belo chute de fora da área para fazer 1-0. O jogo foi sábado à noite, lá no Castelão, em São Luís do Maranhão. 1-0 para o Náutico, gol do Vinícius. Aos 35, Sampaio Corrêa empatou. Tássio lançou Pimentinha, que bateu cruzado, 1-0, venceu o goleiro Rodolfo. O Galo tinha barrado Júlio César, ficou no banco e o Rodolfo foi titular. Pimentinha empatando o jogo. Mais uma jogada de novo com ele, o Pimentinha. Bem parecido com o lance do gol, mas desta vez o Rodolfo defendeu bem ali, caiu para segurar o chute cruzado do Pimentinha. Boa defesa do goleiro do Náutico. Segundo tempo, gol do Náutico no cruzamento aí do Jefferson Ney. Apareceu lá o Vinícius na antecipação para marcar o segundo dele. 2-1 para o Náutico, 2 gols do Vinícius. A comemoração dos jogadores. Náutico mais uma vez na frente do placar. Aí o Guilherme Lucena na cobrança de falta deu trabalho ao Rodolfo. Lateral direito, Guilherme. Depois o árbitro pegou o pênalti nesse lance aí, ó. Jefferson Ney em cima de Pimentinha. Olha só. Sei não, viu se foi pênalti não, mas o árbitro marcou. E aí o Elias foi lá na cobrança para empatar a partida, 2-2. Elias deslocando o goleiro Rodolfo e empatando a partida para o Sampaio Corrêa. E depois, novo pênalti para o Sampaio. Agora do zagueiro Adalberto em cima do Pimentinha. E esse aí, o Adalberto chegou um pouquinho atrasado, né? Foi lá na disputa do corpo, mas Pimentinha é rápido. Aí terminou acertando só as costas. Pênalti mesmo. O Elias foi na cobrança e colocou o Sampaio na frente. 3-2 para o Sampaio Corrêa. De virada para cima do Náutico, jogando em casa o Sampaio. 3-2. E aí, olha o contra-ataque que o Sampaio arrumou. 2 minutos depois desse gol de pênalti. O Jean Carlos cruzou e o Pimentinha estava livre ali para marcar mais um. 4-2. Contra-ataque rápido e que terminou com esse gol do Pimentinha. 2 dele, 2 do Elias para o Sampaio. 4-2 para o time maranhense em cima do Náutico. O Náutico ainda diminuiu. 37 do segundo tempo. Igor Rabelo, o zagueiro, apareceu na área para cabecear essa bola. Terminou 4-3 para o Sampaio Corrêa. Derrota do Náutico jogando fora de casa. Derrota da equipe pernambucana. Claro que os alvirrubros lamentaram esse resultado, principalmente por ter ficado à frente do placar 2 vezes. Sim, é um jogo muito difícil aqui na casa do Sampaio. Tivemos a oportunidade aí de sair com a vitória. Fizemos 1-0, deixamos eles empatarem. Fizemos 2-1, deixamos eles empatarem. E esse lance a gente não pode dar bobeira. A gente tem que matar o jogo. Aí, ó, vamos ver a classificação então, como é que ficou? Olha lá. Vasco, Brasil de Pelotas, Atlético Goianiense e CRB formando o G4. Esse aí é o ponto de referência do Náutico, né? O CRB tem 38, o Náutico tem 31, é o 8º colocado, tá a 7 pontos do CRB. E o Sampaio venceu e continua na lanterna com 17 pontos. Tá aí, então, o Náutico agora tem o Bahia na Arena de Pernambuco. Esse jogo vai ser no próximo sábado. Sob nova direção. Sob nova direção, né? Nossa Senhora. Tem treinador chegando aí. Ontem à noite, no início da noite, o técnico Alexandre Galo terminou demitido. Teve uma reunião com a diretoria. O Galo foi contratado depois da eliminação do Campeonato Pernambucano. Comandou a equipe em 25 jogos, com 11 vitórias, 4 empates e 10 derrotas. Um dos fatores que influenciaram na queda do treinador foram as mudanças que ele fez para o jogo contra o Sampaio, né? Barrou jogadores importantes como o goleiro Júlio César, o zagueiro Rafael Pereira, e agora tem 2 nomes fortes aí para assumir. Nesta ordem, Givanildo Oliveira, o pernambucano Givanildo, que é um dos grandes treinadores aí na questão do acesso. Bem conhecido nosso, né? É, bem conhecido também da gente. E o Milton Mendes. A negociação está perto de um desfecho com o Givanildo, ele deve ser confirmado mesmo. Hoje, daqui a pouquinho, tem uma reunião com ele
da diretoria do Náutico e o Givanildo deve acertar tudo e comandar o Náutico agora neste restante de Série B de Campeonato Brasileiro. Boa sorte aí ao novo comandante, né? Precisa mudar algumas coisas no Náutico, né? Vamos ver como é que vai ser. Como você já tem adiantado aqui algumas vezes, né, Rodrigo? Boa semana, meu amigo. Para nós, mesmo. Até amanhã, viu? Até amanhã. E olha, gente, moradores do bairro de Cajueiro, no Recife, se juntaram ontem para fazer uma caminhada pedindo o fim da violência. Foi numa rua do bairro onde a jovem Amanda Santos, de 25 anos, foi morta ao se assustar com a abordagem dos bandidos. Ela estava dentro do carro, né? Tinha acabado de sair da casa de uma cabeleireira. Amanda acelerou o carro e aí foi baleada. A gente contou essa história para você aqui no Bom Dia. Só que ainda com vida, ela foi jogada numa calçada. Esse crime foi na semana passada, chocou muita gente. Parentes de Amanda também participaram da caminhada. No pátio da paróquia São Judas Tadeu, moradores do bairro de Cajueiro preencheram um abaixo-assinado. O documento, que pretendem entregar ao secretário de Defesa Social de Pernambuco, pede mais policiamento na região. Mais segurança, que não tem aqui, é uma viatura só, para cima e para baixo, para a parte de cima e para a parte de baixo. E a gente não pode sair de noite, é rua tudo esquisito, o povo tudo trancado, cheio de cerca elétrica, muro alto. O pedido também estava nas faixas e cartazes e nas roupas do grupo, que seguiu encaminhada pelas principais ruas do bairro. Não é possível que vá ter mais uma vítima para que a gente tenha segurança. A violência é muito grande. A gente tem que garantir o direito de ir e vir. E isso não está acontecendo no nosso bairro. À frente da caminhada vieram os parentes da administradora Amanda Santos, de 25 anos. Ela foi assassinada aqui no bairro na semana passada durante um assalto. No local em que a administradora foi assaltada, os moradores fizeram 1 minuto de silêncio e oração. O pai da jovem foi consolado pelo padre Severino de Arruda, que organizou o movimento. Nada vai trazer ela de volta, mas podemos dar nossa contribuição para que não venha acontecer com outros. E só eu sei o que é faltar uma pessoa de dentro de casa. Que a justiça de Deus seja feita e a dos homens acompanhe. A Polícia Militar informou que a segurança no bairro de Cajueiro é feita com policiais com carros e motos. A PM disse ainda que reforçou o policiamento para tentar reduzir a quantidade de assaltos na região. Na quinta-feira, 7 homens foram detidos pela Polícia Civil lá no bairro de Vasco da Gama, no Recife, mas apenas um foi preso. O suspeito, que não teve o nome divulgado, foi reconhecido por testemunhas que presenciaram o crime. Enquanto os exames do Instituto de Criminalística não ficam prontos, o homem continua preso por posse ilegal de arma de fogo. Aí, se for comprovado o envolvimento dele no assassinato da jovem, ele também vai responder por latrocínio, que é o roubo seguido de morte. E aí, quem tiver alguma informação que possa ajudar a polícia sobre o assassinato de Amanda, é bom ligar para o Disque Denúncia, né? É o 3421-9595 na região metropolitana e o 3719-4545 no interior do estado. E uma farmácia foi assaltada ontem à noite no loteamento Conceição, na PE 22, em Paulista. A ação foi toda registrada pelas câmeras de segurança. Os vídeos foram enviados para o nosso WhatsApp. As câmeras do lado de fora mostram o momento em que um jovem de boné branco entra na farmácia com uma sacola verde na mão. Ele vai até o balcão e pede algum medicamento à vendedora. Ela traz 2 produtos. Ele escolhe e a vendedora vai até o caixa. Nesse momento, o assaltante tira a arma da cintura e anuncia o assalto. Um segundo assaltante, que dava cobertura do lado de fora, aparece. A funcionária da farmácia tira o dinheiro do caixa, coloca as cédulas dentro da sacola. Depois, ele vai embora. Olha, gente, as imagens que nós mostramos estavam borradas porque os envolvidos no assalto podem ter menos de 18 anos. E aí, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, é proibido mostrar o rosto de uma criança ou de um adolescente em cenas de crime. Tem época que a situação aperta mesmo, né? Aí falta dinheiro para pagar todas as contas, a pessoa acaba entrando assim numa bola de neve, dívida atrás de dívida. Que sufoco! Que caminho seguir para tentar resolver a situação? É o que você vai ver na reportagem de Mônica Carvalho. Bom dia, pessoal. Como é que tá de dívida aí, hein? Tá conseguindo pagar?
ou tá difícil organizar e equilibrar seu orçamento doméstico? Porque mesmo com a inflação diminuindo dos mais de 10% do ano passado para 7% neste ano, ainda assim ela tá alta. Sem contar o dinheiro que está faltando para quem está desempregado. Dívida de casa, luz cara, tudo, custo de vida tudo caro. Cartão de crédito. Cartão de crédito para pagar e sem ter dinheiro, é desse jeito. Seguinte, quando você precisar de dinheiro, o ideal é não usar o cartão de crédito. E nem cheque especial, porque são os que cobram juros mais altos. Prepare-se, vai ao seu banco, negocie uma forma de empréstimo o mais barato possível, com as taxas mais baixas, como o crédito pessoal e o crédito consignado. Não tem que entrar em desespero, tem que pensar como fazer e como fazer para arrumar ou uma renda extra ou então se apertar de alguma forma para poder estar liquidando a dívida. Agora, negociar com o banco também não está fácil, porque eles estão mais exigentes na hora de dar crédito. Inclusive os das financeiras, que prometem mundos e fundos, mas só emprestam para servidor público, aposentado e pensionista, porque eles têm renda garantida. E quem não tem conta em banco ou não consegue dinheiro emprestado, como é que faz? Bom, aí a saída é uma só, e a melhor de todas, é ter determinação e disciplina para gastar só com o necessário, cortar o que der das despesas e fazer sobrar dinheiro para pagar as dívidas. Fácil, né? E paga qual primeiro? A primeira coisa que a pessoa que está endividada deve fazer é um mapeamento das dívidas, né? Saber entender bem o nome da dívida, o quanto que ela pegou de dívida. O ideal, né, de uma forma geral, via de regra, é que você comece pagando pela dívida mais cara. Geralmente, quando você antecipa uma dívida mais cara, o desconto é maior, porque o banco te dá aquele desconto dos juros mais caro que você iria pagar, e você consegue um desconto maior versus uma dívida mais barata, o desconto é menor porque você está pagando menos juros. Em casos específicos, pode ser que vale a pena você pegar um dinheiro que você tenha recebido, quitar essa dívida pequena versus uma dívida maior que você não vai conseguir quitar, e aí sim livrar o seu orçamento do mês e ter mais folga no próximo mês para poder até começar a planejar a quitação da próxima. Vamos lá, coragem! Vai aos poucos, você consegue. Até a próxima. E segue o Bom Dia. Vamos seguindo. E se a pessoa acha que fazer um empréstimo é a única alternativa, precisa ter muita atenção com o que vem escrito no contrato. É sobre isso que a gente vai conversar de novo com o Daniele Fonseca, até para saber, Dani, quais são os abusos que podem vir nesses contratos. Meire, são vários. Agora, entre eles, a taxa de juros elevada. A taxa de juros existe, isso é legal, até porque o banco quer um retorno daquele dinheiro que vai lhe emprestar. Mas quando isso está acima do permitido, aí realmente já é algo abusivo. A gente continua aqui com o advogado Roberto Bruto, que vai agora trazer informações sobre esse assunto. Aqui o contratante deve estar atento na hora que for ler o contrato de empréstimo. Veja, o contrato deve ser lido com atenção. E se o consumidor não tiver experiência ou ficar com alguma dúvida, procurar o auxílio de alguém que tenha experiência. Pode ser um advogado, pode ser o PROCON, pode ser a Defensoria Pública, entendeu? Para elucidar, para ver se a taxa está de acordo com o que está se praticando no mercado, se naquele contrato existem tarifas abusivas. Então, tudo isso deve ser visto antes de assinar. Eu falei agora há pouco sobre a taxa de juros elevada, que isso não é permitido. O que mais é comum? São tarifas que são incluídas. Muitas vezes o contrato vem acompanhado de um seguro. Esse seguro ele é legal, ele é permitido. Agora, o valor dele é que não pode ser abusivo. Então, muitas vezes a pessoa está assinando ali, está contratando outras coisas além do empréstimo sem ter conhecimento. É importante levar para alguém que possa orientar melhor. Pode pedir revisão desse contrato, mesmo depois de assinado, mesmo até depois de ter finalizado tudo? Pode sim. Pode entrar com ação revisional de empréstimo para, caso você identifique que houve alguma ilegalidade, se a taxa de juro praticada foi acima do mercado, se houve a inclusão de tarifas ilegais, isso pode ser questionado na Justiça. E dependendo da situação da resposta, pode a pessoa ser ressarcida? Com certeza. Se você entrar na Justiça e
a causa for julgada procedente, provavelmente você vai ter um retorno do que você pagou a mais. A gente recebeu a pergunta de Carlos Cabral, de Itambé. Disse que pediu um empréstimo, a mãe dele pediu um empréstimo de R$ 2.500 ao banco. No final das contas, vai pagar R$ 7.596, dividido em 36 parcelas. Isso foi uma taxa de juros muito acima do que é convencional? Veja, fica complicado de dizer se foi ou não, porque a gente não sabe qual foi a modalidade desse empréstimo. Pode ter sido um crédito pessoal, um crédito consignado e em cada empréstimo varia o valor da taxa. Então o ideal é que ele leve esse contrato para alguém analisar e aí vai verificar se houve a inclusão de taxas, de tarifas e poder dizer se foi legal ou não. Roberto Bruto, muito obrigada pela sua participação. Voltamos com você aí no estúdio, Meire. Sempre ter muito cuidado antes de assinar o contrato, né, Dani? E com o corre-corre do dia a dia, muita gente fica sem tempo de cuidar da casa. Tem ainda a preocupação toda, né, sobre com quem deixar os filhos pequenos. A solução, na maioria das vezes, está nos empregados domésticos. Mas aí é preciso ficar atento aos direitos e deveres desses trabalhadores. Direitos, inclusive, que estão garantidos na carteira de trabalho, na lei trabalhista, e você precisa saber de todos esses detalhes. Aliás, todos, o que contrata e o que é contratado. E a repórter Cassiane Gomes vai explicar como é esse processo para assinar a carteira de trabalho. O patrão pode resolver tudo em casa mesmo, Cássia? Pode, Meire, a gente vai explicar aqui que pode. Agora, antes de assinar a carteira, você tem que reunir alguns documentos. Aí eu peço a ajuda de Paulo Telino, que é auditor fiscal aqui do Ministério do Trabalho, para dizer para a gente. Vai assinar, mas antes tem que estar com que documentos, Paulo? É importante que o empregador tenha as informações mínimas, que seria o CPF do empregado, o NIS. Quando a gente fala de NIS, é o número de identificação social do trabalhador. E é necessário alguns outros dados, como o endereço residencial completo com CEP do empregado, para que você, após a anotação na carteira de trabalho, promova a admissão no ambiente do E-Social. E aí agora a dúvida, né? A gente pegou lá a azulzinha, como a gente costuma chamar, tem aqui na página de contrato de trabalho, explica pra gente, empregador, tem aqui especificação do estabelecimento, como é que a gente preenche isso? Às vezes ocorrem algumas dúvidas no preenchimento do contrato de trabalho, no caso do empregado doméstico ou inclusive de outras assinaturas de contrato de trabalho. Então, onde tem o empregador, você vai preencher o seu nome. Onde está escrito CNPJ, você entenda, no caso do empregador doméstico, CPF, onde você vai preencher aqui o CPF da pessoa, do empregador. Você vai colocar o endereço do local de trabalho, espécie do estabelecimento, residência e aqui o cargo. Aqui está descrito o cargo mais comum no caso do empregado doméstico, seria o empregado doméstico nos serviços gerais. A maior dúvida nessa tela tem a ver com o CBO, que é o Código Brasileiro de Ocupação, que no caso do empregado doméstico nos serviços gerais é 5121-05. Como é que a gente sabe? Se a gente não decorar isso aí, a gente vai buscar onde esse número? Se você botar em qualquer buscador na internet, é só você escrever CBO, empregado doméstico, e você vai obter a relação facilmente desses números. Você continua, né, colocando a admissão do teu trabalhador e, no caso aqui, você vai colocar a remuneração básica do trabalhador. Por que eu estou falando básica? Porque, eventualmente, o trabalhador vai ter direito a receber, como nós já havíamos falado anteriormente, valores relativos à hora extra e todos os adicionais. Vai variar. E aqui essas anotações gerais são obrigatórias? O que é que tem que ter aqui? Nessas anotações gerais é muito importante que, se você tiver feito um contrato de experiência, um contrato por prazo determinado, é muito importante que na parte de anotações gerais você coloque que o contrato de trabalho que está descrito em determinada página anterior, ele se refere a um contrato de tantos dias e você coloca a data de término. Agora a gente chama a Bianca Carvalho, que está aqui nessa parceria com a gente para falar sobre os direitos do empregado. Bianca, o que é que você traz aqui para a gente? Trago uma dúvida, Cássia, mas antes deixa eu só me despedir aqui. Meire mandou beijo para os meninos, eu também passei o jornal inteiro na casa de Tati, dos filhos de Tati, né, gente? Estão indo pro colégio, vamos dar tchau pro pessoal. Tá todo mundo indo embora. Ê, coisa linda, tchau também. Tati acabou de arrumar emprego como empregada doméstica, Cássia, eu falei para você, ela estava 4 anos sem trabalhar. Aí assinou carteira, está naquela fase de experiência, mas ela tem uma dúvida, eu tenho também. O empregado doméstico, ele tem direito a retirar o PIS? Não tem aquela coisa, né, do PIS todo ano que a gente avisa? Ela tem direito, o empregado doméstico tem direito?
A gente vai saber aqui com o Paulo, mas manda beijo pros meninos também, viu? Chega a dar vontade de apertar, assim, esses fofinhos. Paulo, me tira uma dúvida que é da Bianca, de todo mundo. O que danado é o PIS, que muita gente ainda tem dúvida, e o empregado doméstico, ele tem direito, não tem, vai passar a ter em algum momento? Ainda no âmbito do trabalho doméstico, ainda não foi feita a regulamentação. É por isso que no início da entrevista eu havia falado que está quase igual a qualquer outro trabalhador. Porque no âmbito do trabalho, sem ser o doméstico, existe uma informação da RAIS. Só que o E-Social, ele provavelmente virá a substituir a RAIS. E provavelmente isso suprirá também a necessidade de informação por parte do empregado doméstico. Mas isso ainda não foi regulamentado. Por enquanto, o empregado doméstico ainda não tem direito ao recebimento do abono do PIS. Agora, lembrando do E-Social, amanhã é a data, né, para pagar, né? É porque o vencimento, quando ocorre num feriado, o vencimento não é postergado, como normalmente ocorre com um boleto. Então, no caso do E-Social, o vencimento será antecipado para o dia de amanhã. Agora, Paulo, tem uma dúvida do entrevistado, é sobre periculosidade, o adicional. Periculosidade é aquela atividade de risco que, de repente, você pode morrer. Está trabalhando com explosivo, você está trabalhando com uma segurança da casa, das pessoas da casa. E aí, normalmente, o empregado tem direito a esse adicional de periculosidade. Mas nas férias, ele tem direito, não tem? As férias vão terminar repercutindo o que ocorre no período anterior às férias. Então, se ele normalmente já vinha recebendo aquele adicional, isso vai fazer parte da remuneração das férias. A gente agradece, viu, Paulo? Muito obrigada aqui pelas orientações. Meire. Pois é, tantas dúvidas tiradas aí para os empregados e patrões, né? E, gente, terminou ontem em São Joaquim do Monte, no Agreste, a festa em homenagem a Frei Damião. Milhares de fiéis, vindos de várias cidades de Pernambuco e de outros estados, foram em romaria até o Santuário de Frei Damião. Grande parte dos romeiros é do campo, como Dona Maria de Lourdes, concentrada em um pedido a ser feito. Chuva, muita chuva, para plantar milho, feijão, tudo que a gente precisa. Do centro de São Joaquim do Monte, o percurso é de 1 quilômetro. A caminhada até o Santuário de Frei Damião exige esforço, mas nessa hora o cansaço é posto de lado. Essa caminhada para o senhor não é cansativa, não? É alegre. O evento é um dos mais tradicionais do calendário católico no país. Em 4 dias, chega a atrair mais de 300 mil pessoas. E uma vez, aos pés da estátua, elas cumprem um ritual de fé. Rezar próximo dela, tocá-la ou escrever o nome para ser favorecido pelo frade capuchinho que morreu em 1997. Chegar aqui e fazer tudo isso ganha um sentido maior para toda essa gente. Seu Pedro foi simples no pedido. Felicidade para todos. Na ponta da caneta, fé, para ter proteção e bênçãos para a família. Para Frei Damião proteger minha família todinha. Você acredita? Acredito muito, tenho muita fé. Pedir saúde e felicidade para minha família toda, meus genros, meus netos, minhas filhas, meu filho que está operado do olho, me pedir saúde para ele. Depois da ida ao Santuário de Frei Damião, os romeiros também participaram da tradicional procissão de Nossa Senhora das Dores. Uma missa foi realizada neste palco montado no centro de São Joaquim do Monte. O romeiro mostrou a sua devoção. O romeiro mostrou que tem fé. Tem de piedade, tem de piedade, tem de piedade de nosso Senhor. Com essas imagens da Romaria de Frei Damião em São Joaquim do Monte, a gente se despede hoje desejando para você tudo de bom nessa semana que começa. Bom dia e até amanhã.